Devocional diário sobre 1 Coríntios, capítulo 2, dos versos 14 ao 15. Série Discernimento, primeiro episódio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, prezada ouvinte, prezado ouvinte. Você que me acompanha diariamente aqui no canal da Bíblia JFA Offline já conhece esse chamado. Cada vez que nos reunimos, cada vez que nos cumprimentamos dessa forma, nós já sabemos que estaremos inaugurando um tempo de oração, manhãs e noites, ou então de reflexão, meditação na Palavra de Deus. Dessa vez, nesta ocasião, agora, junto contigo, quero convidá-los para mais um devocional diário da Bíblia JFA. Mais uma vez eu te encorajo a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possível, para que muitos tenham acesso, em várias partes, a esses conteúdos, sempre à luz das Sagradas Escrituras que tem edificado tantas pessoas, milhares, centenas de irmãos e irmãs, mundo afora. Eu agradeço a sua companhia. Vamos juntos inaugurar nesse momento mais uma série de devocionais pelos próximos 7 dias e desta vez sobre o tema discernimento. Hoje é o primeiro episódio dessa série e assim sucessivamente até o 7º episódio. Quero convidá-lo a acompanhar comigo, a maratonar essa série sobre discernimento. No mês de janeiro, nós estruturamos a caminhada do ano, falando aqui sobre e orando sobre aquilo que precisávamos para termos um ano bem sucedido. Nós precisamos de fato ter uma vida cristã simples e prática, e o tema discernimento é mais um ingrediente que não pode faltar na base desse ano de 2022. Aliás, na base de todos os anos da sua vida. Tempo de estruturar a caminhada do ano, discernimento é algo que não pode faltar. Eu não quero falar do tema discernimento do ponto de vista do dom do discernimento de espíritos, ou pedagogicamente o que é discernimento. Mas nos próximos episódios dessa série, quero tratar o assunto de uma maneira muito prática, não o sentido literário ou a etimologia dessa palavra, mas de uma forma simples e prática, falarmos sobre o discernir o espiritual, o agir de Deus, o que Ele está fazendo. A palavra de 2 Coríntios, capítulo 4, dos versos 16 ao 18, fala que não devemos desfalecer. Ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Fala ainda que a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Só consegue entender que uma tribulação produz um peso de glória quem discerne o espiritual, aquilo que Deus está fazendo ou falando, não é verdade? Tanto é que no verso 18, o escritor diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque aquilo que vemos passa logo e o que não se vê é eterno. Está aí um baita texto que mostra que só conseguimos compreender as coisas que estão acontecendo quando não são boas coisas, de uma forma que produz em nós um peso de glória, se tivermos a capacidade de discernir, de atentar para aquilo que não se vê. Então, nesses dias, quero convidá-los a pensarmos juntos nesse assunto de discernimento, na forma como Deus age, a sua mão, o seu propósito, o seu plano, para que consigamos aprender a notar, a ver, a perceber, a entender, a considerar, a dar importância naquilo que Deus está movendo. O texto de Isaías, um texto conhecido também, poderoso, que aponta para essa necessidade. Isaías capítulo 43, versículo 19, o profeta diz que Deus está fazendo algo novo. Aliás, o próprio Deus diz isso, que vai sair à luz. E ele indaga: porventura
não a percebeis? Porventura podeis perceber? Essa é a pergunta que não quer calar no início dessa série sobre discernimento. Você consegue perceber aquilo que é novo, aquilo que está saindo à luz, aquilo que Deus está fazendo agora? É fundamental discernirmos o agir, o mover, o propósito, o plano, a mão de Deus, e é isso que falaremos nos próximos episódios dessa série. E também eu quero conversar com você, refletir, meditar e principalmente eu quero falar sobre o perigo, então, de não discernirmos o espiritual. Lembrando que, segundo o texto de 1 Coríntios 2, versos 14 ao 15, que inclusive é o texto que eu separei para embasar esse primeiro episódio, o apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios, no versículo 14, que o homem espiritual não cumpre, o homem natural, aliás, me perdoem, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Para o homem natural, as coisas do Espírito parecem loucura e eles não podem entendê-las, porque Paulo diz aqui nesse texto que elas se discernem espiritualmente. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Leia esse texto de 1 Coríntios, capítulo 2, dos versos 14 ao 15, onde ele diz no 15 que o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. A pessoa espiritual discerne bem tudo. Lembrando ainda do texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que fala que nós andamos por fé e não por vista, ou seja, não andamos por aquilo que vemos. Há algo a mais, além da aparência das coisas que precisamos perceber, capturar, entender, ver, discernir. Hebreus 11:3 fala que nada é feito daquilo que é aparente. Pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que nós vemos não foi feito do que é aparente. Mais uma indicação de que precisamos olhar além daquilo que está à frente dos nossos olhos, adiante da nossa vista humana, algo que não é visível aos olhos humanos, mas são entendidas, discernidas, percebidas com os olhos espirituais. Romanos capítulo 14, 23 diz que também aquilo que não é por fé é pecado. Portanto, nós pecamos, inclusive, se não discernimos, se não percebemos, se não notamos, se não agimos, nem tomamos posse das coisas espirituais pelos olhos da fé. Finalmente, 1 Coríntios 15, 19, e eu estou lembrando textos aqui que vão nortear a nossa caminhada nesses próximos episódios sobre discernimento. 1 Coríntios 15, 9 diz que se esperamos em Cristo só nas coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Portanto, nossa esperança tem que estar nas coisas da outra vida, naquilo que não é humano, não é tangível, que está aparente, latente aos nossos olhos. Precisamos então, meu irmão e minha irmã, discernir Deus nas situações, seu agir, seu querer, sua vontade em tudo que nos cerca e acontece. Acerca desses assuntos, vamos conversar nos próximos dias nessa nova série de devocionais diários da Bíblia JFA sobre discernimento. Esse foi o primeiro capítulo, o primeiro episódio, por assim dizer. Espero você no segundo episódio da série sobre discernimento. Deus te abençoe.